ironizou a possibilidade de uma investigação sobre os áudios das sessões do Superior Tribunal Militar em que ministros admitem a prática de tortura durante o período da ditadura militar. Mourão disse aos jornalistas hoje, ao chegar lá no Palácio, o seguinte, abre aspas, os caras já morreram tudo, e questionou se iriam trazer os caras do túmulo de volta, ele perguntou aos jornalistas. E acrescentou ainda que houve uma luta entre organizações que queriam implantar a ditadura e o proletariado e o Estado brasileiro, e defendeu que os dois lados sejam ouvidos. O vice-presidente também comparou a ditadura militar no Brasil com o atual conflito que existe entre Rússia e Ucrânia. É importante dizer que esses áudios, né, eles fazem parte de uma ampla investigação do professor Carlos Fico, né, justamente de analisar mais de 10 mil horas de gravações feitas durante o período em que as sessões do Superior Tribunal Militar foram gravadas. Isso aconteceu entre 1975 e 1985. Queria te ouvir, Vila, a respeito dessa fala em especial do ministro Mourão. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o historiador, mas queria te ouvir a respeito da fala do Mourão. Seu áudio está mudo, Vila. Não estou te ouvindo. Voltou. Voltou, agora sim, voltou. Voltou, desculpe. Bem, a fala é desastrosa. O general não conhece nada de história. A comparação com a guerra Rússia-Ucrânia é um absurdo, né? É um samba do crioulo doido, diria o Sérgio Porto se estivesse vivo. Agora, mas é grave, é um crime contra a humanidade. Inclusive, na nossa Constituição, a tortura é um crime inafiançável. Eu presumo que o general tenha, ao menos, passado os olhos pela Constituição e lido, está no artigo 5º. Agora, a tratar de uma questão tão séria dessa, debochando, mostra os tempos, que tempos sombrios que nós vivemos. Agora, a questão que está todo mundo está morto, como ele disse, né? Não pode ser que o torturador morreu, mas os torturados estão vivos. Inclusive, uma das torturadas foi a jornalista Miriam Leitão. Mas mesmo que tivesse todo mundo morto, não é essa a questão são os crimes cometidos pela ditadura militar, e que se nós tivéssemos, o Brasil, entende-se, enfrentado essa questão no momento da redemocratização, em 1985, a semelhança do que fez o presidente Raul Alfonsín na Argentina, no calor da hora ter enfrentado aquilo, nós poderíamos já ter resolvido essa questão histórica, né? Mas o governo Sarney era um governo muito frágil, dependente muito do general Leônidas, então ministro do Exército, e foi empurrando com a barriga essa questão. Agora, eu ouvi eu vejo que 1 ou 2 áudios hoje pela manhã, um deles do ministro Bierrenbach, e aí, graças ao trabalho, eu fui colega durante muitos anos em priscas eras do Carlos Fico, trabalhamos muito tempo no departamento de História, eu sei que o Fico é um grande historiador, tem trabalhos importantíssimos publicados, como, por exemplo, o trabalho de doutorado dele sobre a ERP, especialmente a Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República, né, todo aquele trabalho feito durante o governo Médici, de propaganda e de construção do Ninguém Segura Esse País, Brasil é um deixo, e depois uma série de pesquisas que ele realizou. Esse trabalho é importantíssimo, e o momento também que isso está aparecendo, né, depois daquela postagem criminosa do Eduardo Bolsonaro, que falsamente é deputado por São Paulo e não mora em São Paulo, ele falsificou o domicílio eleitoral, então, essa agora a comprovação, porque a insinuação, e do Bolsonaro, presidente também, é que nunca existiu tortura porque não tinha prova. Eu acho que essas gravações não deixam qualquer dúvida. Houve tortura que é discutida pelos ministros, alguns dos ministros desdenham da tortura na época do Superior Tribunal Militar, então isso é muito grave, e é uma questão que tem de ser discutida no Brasil e tem de ser discutida na campanha eleitoral. Né? Eu acho que esse vai ser um tema porque que Brasil nós queremos? Se é um Brasil que coonesta o crime de tortura feita nas instituições do Estado, né? Como ocorreu durante a ditadura militar.